Fala pessoal, mais um episódio do LumaCast. Eu aqui, Marino Rossi, host do podcast, ao lado da minha linda namorada, Luísa Dornelles, host do podcast também. Hoje estamos aqui com um convidado super especial e olha só que eu vou contar tudo para vocês de quem é esse cara, porque realmente é um monstro no mercado digital, um monstro no empreendedorismo. Então se liguem nisso. Eduardo Araújo, mais conhecido como Duca nas redes sociais, é um empreendedor de sucesso na internet. Aos 27 anos fez seu primeiro milhão online, já faturou mais de 25 milhões em vendas pela internet, já visitou 21 países, leu mais de 300 livros e pratica meditação diariamente há mais de 1.500 dias consecutivos. Confesso que isso aqui eu achei muito louco mesmo. Até fiquei pensando, por que ele não botou 5 anos consecutivos? Eu pensei, não, porque aí a galera ia pensar que ia ter dias que faltaram, então 1.500 dias consecutivos, parabéns por isso, tá? É mentor de negócios digitais, já ajudou centenas de empreendedores a construir negócios de sucesso. Eduardo também é conhecido por seus podcasts, palestras e consultorias empresariais. Além disso, é especialista em geração de conteúdo gratuito e viralização na internet, construiu seu perfil com mais de 500k de seguidores orgânicos em 6 meses e hoje atinge mais de 10 milhões de visualizações mensais com seus vídeos pela internet. E é uma referência em negócios digitais de desenvolvimento pessoal por todo o Brasil. Duca, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. E agora, sei que eu já falei muito de ti, mas por favor, se apresente para quem não conhece o Duca. Essa história dos 1.500 dias de meditação consecutivos, ela dá o que falar, né? Porque pensa o que tem que acontecer na vida de uma pessoa para ela decidir ter esse nível de disciplina. Sim. Então, com certeza, ela não estava tendo uma vida boa antes disso acontecer. Então, comecei como qualquer jovem, assim, que tinha uma vida, estudava, fazia festa, tinha os amigos, e que não tinha despertado ainda para começar a levar a vida a sério, levar a vida com prontidão. E uma coisa que acontece é que a vida, ela não fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. E a vida começou a me pedir para ser forte desde cedo, quando a minha mãe começou a ter uma doença, muito cedo na minha vida. Eu tinha 23 anos quando eu perdi a minha mãe. Então, quando eu me dei conta que eu estava num processo de amadurecimento muito rápido, de perder a mãe muito cedo e de ter consciência, porque cada vez mais estou te posicionando como, né, vai perdendo a mãe, tu tem que te posicionar diferente na vida. Claro. Eu comecei a entender que eu teria que mudar muito da minha juventude um pouco mais cedo e assumir uma postura mais séria na vida até para ser uma pessoa próxima e presente, dar o suporte que ela precisava. Minha mãe era uma pessoa que sempre fez tudo por mim, tudo por as outras pessoas, e no momento final da vida dela, ela precisou de alguém que fizesse mais por ela. E às vezes a gente é jovem, a gente não entende muito isso, e ver essa luta contra o câncer, essa luta muito cedo, faz com que tu ressignifique muitas coisas na vida. Significado de família, significado de estabilidade, né? Jovem às vezes muito inconsequente, muito risco, né? E aí tu começa a ter que mudar um pouco o jeito que tu é para lidar com essa dificuldade. A maneira como eu comecei a lidar com isso, comecei a perceber que, na verdade, eu sofria muito durante o processo, sendo que não tinha acontecido nada ainda. Tá certo que eminentemente iria acontecer, só que eu comecei a perceber que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E eu estava agarrado num sofrimento durante tanto tempo que aquilo não estava fazendo bem para mim, não estava fazendo bem para ela, não estava fazendo bem para ninguém, não estava servindo para a dificuldade que eu ia ter que passar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender como é que eu posso fazer para começar a reinar mais sobre as minhas emoções, reinar mais sobre mim mesmo, aproveitar o que está acontecendo agora, porque tem muita beleza durante um processo de dor, um processo de perda, né? E ser a melhor versão de mim mesmo para mim, para ela, para minha família. Aí eu comecei a estudar e entender um pouco mais do que é meditação, que é nada mais nada menos do que uma capacidade de tu encontrar um silêncio mais profundo, né? Eu pergunto assim, qual foi a última vez que tu ficou sem pensar? Nossa, as pessoas não sabem. É comum a gente estar nessa era de hiperestímulo, tá constantemente pulando de pensamento, e se por algum momento a gente perdeu o controle disso e a gente não está mais controlando que tipo de pensamento a gente tem, a gente começa a escolher pensar em coisas que não estão sendo vantajosas para a gente. E a meditação me ensinou a fazer esse distanciamento disso. E quando veio esse distanciamento, eu consegui me distanciar dos meus pensamentos, me distanciar das minhas atitudes impulsivas, eu comecei a entender que havia uma sabedoria muito grande dentro da meditação, que ela era só um início de muitas coisas que eu podia transformar.
E aí eu fui fazendo tanto tempo de meditação, tanto para me preparar, tanto para lidar com luto e tanto para conseguir me tornar o líder empreendedor que eu sou hoje, que eu comecei a ter esse distanciamento, ele começou a me servir para expandir a minha visão, expandir a minha consciência. E nessa expansão de consciência, nesses 3 segundos que a gente tem entre estímulo e reação, é que a iluminação acontece. É quando, em vez de tu reagir, aumentar a voz, tu consegue ressignificar essa emoção, tu consegue não dar o controle emocional teu para outra pessoa, entende? E desde que isso aconteceu, eu fui por um caminho onde, cara, isso aqui para mim é a base de tudo, é como eu começo o meu dia, é como eu termino o meu dia, e isso me tornou uma pessoa muito melhor. Com o passar do tempo, eu percebi que aquilo me ajudou muito, mas hoje eu continuo meditando todos os dias, mesmo já tendo passado muito tempo isso, com o intuito de ser uma melhor pessoa para minha mulher, para o meu sócio, para os meus colaboradores, né? Com o intuito de dar o que eu chamo de espaço para que as pessoas possam ventilar. Sim. É muito normal que as pessoas precisem ventilar, precisam, às vezes, extravasar uma emoção, e se a outra pessoa não tem esse espaço para dar para essa pessoa ventilar, é onde começam os conflitos, onde começa essa troca de, né, conversa não tão amigável. Com certeza. É viver no automático, né? Exatamente. E eu acho que eu já pratiquei a meditação em si, mas eu estudo muito e eu procuro saber muito sobre o mindfulness, que é bem essa questão da consciência que tu falou, tanto mindfulness para alimentação quanto mindfulness em si, nas tuas atitudes. Tipo, tu tá totalmente presente no momento atual, faz com que tu justamente não tenha essas atitudes impulsivas, que tu tenha esse tipo, não, vamos olhar de fora. E eu acho que as pessoas, elas têm muito a crença de que eu não sei meditar, eu sou muito ansiosa, mas tudo é treinável, né? E daí eu queria te perguntar como é que tu medita, como é que tu começou a meditar e como é que se tornou mais fácil para ti esse processo. Ótima pergunta, porque, como tu falou, tudo é treinável, né? Sim. E a meditação, ela tem várias vertentes. Tem meditação transcendental, meditação através da respiração e tal. Eu pratico a mindfulness, que é um estado de presença. E esse estado de presença, ele te ajuda a trazer a tua atenção de volta pro agora. Então, a gente sofre muito mais em pensamentos do que em realidade. Com né? certeza. Então, quando a gente traz a atenção para o agora, a gente começa a perceber as coisas não com o intuito de mudá-las, mas com o intuito de compreendê-las. Sim. Né? Então, por exemplo, às vezes tu tá ansioso, tu nervoso por algo, e daí tu começa a dar aquele frio na barriga, aquele nervosismo, tu começa, esse aqui é o meu corpo se sentindo ansioso, se sentindo nervoso. Só de tu compreender isso, ele diminui esses sinais que ele tá te dando para te dizer que ele tá nervoso. Né? Daqui a pouco tá com raiva, tá com energia aqui, ó. Esse é o meu corpo se sentindo com raiva. E quando tu começa a entender um pouco de inteligência emocional, tu entende a raiz da emoção. Por exemplo, raiva, elas têm origem de um sentimento de injustiça. Então, toda vez que tu te percebe percebendo raiva, o que eu tô achando que tá injusto? E como é que eu posso perceber isso de uma maneira diferente? Porque não adianta eu achar coisas injustas que eu não tenho poder de alterar nada. Mas se eu achar alguma coisa injusta e eu tiver algo para fazer sobre isso, poxa, por que eu não tô indo lá fazer isso? Tu controla o que tá acontecendo e faz até sair esse sentimento da raiva. Tu aceita, né? Porque o lance do controlar que às vezes nos gera uma dor, né? Então, por exemplo, se eu tô com um ansioso, como é que eu vou controlar estar ansioso? Não, a única coisa que eu posso entender é a realidade. Sim. Eu tô ansioso. A aceitação radical do que tá acontecendo Aceitação aqui radical agora. do que tá acontecendo aqui agora, né? E aí tu permite te reconhecer nesses estados. Quando tu consegue te reconhecer nesses estados, tu consegue se distanciar um pouco disso. Tu consegue aceitar que tu vai viver todas as emoções. Tu é um ser humano, tu vai viver raiva, tu vai viver amor, tu vai viver ódio, vai viver inveja, vai viver todas as emoções. Mas quando eu percebo e entendo elas, eu consigo ressignificar algo dentro de mim. Por exemplo, a inveja. A inveja é admiração sem esperanças. Então eu posso olhar algo que eu admiro, alguém que eu admiro. Eu nunca vou invejar alguém que eu não admiro. Sim. Mas se por acaso eu sentir inveja, é porque em algum momento na minha história que eu conto para mim mesmo, eu acho que aquilo tá fora do meu alcance. Mas por que tá fora do meu alcance? Como é que eu posso ressignificar essa história que eu conto para mim mesmo para transformar a inveja em admiração e incentivo? Né? Porque o primeiro passo para tu prosperar e tu transformar na vida é tu admirar as pessoas que já conseguiram percorrer o caminho que tu tem, que tu quer percorrer, Com certeza. aprender a servir elas, que você será servido. Então, essa parte de ressignificar foi crucial, porque existem várias versões nossas, né? Então,
A parte do Duca adulto pro Duca que se tornou, do jovem que se tornou para adulto, ele teve que fazer um trabalho muito forte em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, para ser capaz de estruturar coisas que ele pudesse manter. Relacionamentos, negócios, amizades, as novas amizades, né? A importância da gente fazer novas amizades durante o caminho. Sim. Né? E a gente tem muita crença e nos trava muito. Então, eu acho que isso é muito importante porque tu consegue justamente visualizar o que é uma crença ou o que não é e ressignificar isso. Então, eu vejo que no meu caminho eu deixei de fazer ou fiz muita coisa por crenças que nem tu falou, não tinha esperança de que eu pudesse mudar. E ter a visão disso pela meditação é algo muito, muito valioso, porque te ajuda com tudo, né? Com tudo. Eu acho que uma das maiores habilidades do ser humano é a capacidade de se reinventar. Não é porque hoje eu não tenho esperanças que eu consigo fazer isso, que eu não posso me tornar capaz de ter esperanças, de fazer o que precisa para ser capaz e me tornar capaz. Né? Sobre a crença que tu fala, é muito legal entender as 3 etapas da crença. Né? Primeira etapa, a gente tem uma opinião. Uma opinião, o que é uma opinião? Uma inclinação muito forte. Eu não tenho tantas evidências, eu não tenho como comprovar, mas eu sinto, minha opinião é que é A, B ou C. Né? A crença começa a ser um momento onde eu tenho evidências. Não, eu vou cair de skate, porque quando eu fui a primeira vez eu caí. Por mais que seja verdade, ela não é absoluta. Porque tem uma pessoa que não caiu. Né? Se alguém não caiu, já é crença. Né? Então, tipo assim, a crença é quando eu já tenho evidências, e quando a gente fala de opinião a gente consegue trocar facilmente entre as pessoas. Crença já começa a ficar muito delicado. Porque quando a pessoa tem que trocar uma crença, parte dela tem que morrer para nascer uma nova, né? Parte dela tem que aceitar, nossa, meu ego vai ser ferido, porque durante a vida inteira eu acreditei em uma coisa, e tu quer substituir uma versão de mim mesmo, tu quer substituir um pedaço de mim, quem é tu para alterar minha crença? Né? Claro. Só que a gente tem que mostrar o quanto que aquela crença serviu e foi importante no momento que ela foi construída, porque todas as crenças, inclusive as limitantes, elas servem por um momento para que tu passe por uma situação difícil. Imagina, tu tem uma crença que tu vai cair, aquela crença foi importante para tu não se machucar de novo. Sim. Mas depois tu vai ter que desfazer essa crença para que tu possa aprender de fato, e não se machucar. E não se machucar. Né? Então, no primeiro ela serviu, no segundo ela não serviu. Mas daí tem a terceira etapa da crença, que aí começa a ficar muito delicado. E aí é muito importante que a gente tenha discernimento para entender quando uma crença se torna convicção. A convicção é uma coisa que eu já não vou mais mudar. Sim. Tenho convicção de A e B, do meu time, da minha posição política, de qualquer coisa. E aí o erro da pessoa é debater alguém em coisas em cima das convicções dela. Sim. Eu tenho que ter um discernimento para entender, cara, esse cara já saiu da crença dele, ele tá no estado de convicção. A única coisa que eu posso fazer é me distanciar, porque essa pessoa não vai abrir isso. Trocar uma convicção seria algo tão doloroso para ela que ela prefere aceitar a sua ilusão do que a verdade. Total. Sim, ela cria verdades na própria cabeça. Ela cria verdades. Não tem, tu pode fazer qualquer coisa pra pessoa que ela não vai mudar. Exatamente. E ainda E mesmo a gente pensando em estratégias de persuasão para ter um diálogo melhor, como, por exemplo, fazendo questionamentos, coisas nesse sentido, essa pessoa não vai ceder. Né? Porque e ela vai bater naquela crença e vai começar que tu falou anteriormente da situação onde tu consegue controlar muito bem a questão da voz, a questão da própria posição do corpo, como tá as respostas corporais dela, vai começar a se tornar que é justamente o que tu falou, cara. Não, é o momento de se afastar, porque aqui não tem algo construtivo a sair. E acho que esse é o grande papel do líder, né? Saber identificar dentro da sua equipe quais são as opiniões, crenças e convicções de cada um e trabalhar com elas. É verdade. Uma opinião, tu pode chegar e ensinar a pessoa. Tu pode ter essa opinião, mas vamos lá, aqui tá a técnica e vamos aprender como é que se faz. Uma crença, tu vai ter que fazer através de questionamentos. Tu vai ter que desconstruir as evidências que ela tem para acreditar nisso e construir evidências de um novo cenário que ela possa se agarrar para fazer essa troca de crença. Claro. E as pessoas que estão com convicções, tu tem que trabalhar respeitando o espaço de cada um e as convicções dela. Se esse cara é um cara que com uma opinião muito forte sobre A e B, talvez ele não é o cara para estar falando para as pessoas sobre essa opinião, mas ele é o cara para estar por trás ajudando talvez numa imagem, numa outra coisa, entende? Então encontrar quais são as crenças, opiniões e convicções das pessoas, olhar para o teu time e saber tratar elas com carinho, porque são partes vulneráveis nossas, né? Claro. O papel do líder é conseguir fazer com que a pessoa se sinta vulnerável para compartilhar isso contigo, para que ela possa guiar. Isso é interessante, porque muitas vezes até é o papel do líder
entendendo cada um, que muitas vezes ele tem que se mostrar vulnerável para que essa pessoa consiga ser vulnerável com ele. Né? Cara, isso foi algo que eu tive um aprendizado muito forte esse ano, principalmente quando eu passei a fazer reuniões 1 a 1 com os colaboradores, de que, cara, existem pessoas que chegam na reunião e, tipo assim, desviam do que precisa ser falado. E, tipo assim, e rochas, não vou abrir sobre isso, e aí tu expõe algo e o cara já começa. Não, porque, cara, eu te entendo totalmente, isso aconteceu comigo, e tu começa a entender o porquê que ele tá agindo de tal forma. Né? Então, isso é algo crucial do entendimento de cada um pra tu, porque tu vai ter que agir diferente cada um sendo um líder. Né? O líder tem a capacidade de adaptação mais alta que qualquer pessoa, porque senão ele não conseguiria liderar mais de uma pessoa. Exatamente. O líder tem que ser capaz a ser o primeiro a se flexibilizar e também o primeiro a puxar o caminho certo. É verdade. Então, o líder tem que liderar por exemplo, e ele tem que se flexibilizar para usar do que ele tem disposto para encarar o desafio com o que ele tem. Ou ele está em condições de conseguir mais equipamentos, mais pessoas, mais investimentos, enfim, ele tem responsável de fazer dar certo. Isso é muito interessante, porque, na minha visão, o líder tem o papel de trabalhar para melhorar a vida dos seus colaboradores, e os colaboradores têm o papel de trabalhar para melhorar a vida e o resultado da empresa. Então, o líder serve os colaboradores servem a empresa. É como se fosse uma escada, né? Então, a pessoa que está comprando um produto, ela está resolvendo um problema, que essa pessoa vai aprender a ajudar essa pessoa a resolver esse problema, e o líder que está liderando uma pessoa é porque ele já resolveu os problemas que essa pessoa que está trabalhando para ele está passando por hoje. Então, se ele dividir o caminho que fez ele chegar numa posição de liderança com a galera que está sendo liderada por ele e desenvolver eles para lidar com o problema deles, eles ajudam os colaboradores a se tornarem cada vez mais líderes. E o que mais falta hoje na empresa são líderes dentro da empresa, formar bons líderes. Claro. Total. Porque chega um momento onde tu vai abrindo esse organograma que tu precisa de líderes para falar contigo, né? Porque estão falando com outras pessoas. E eu posso até te fazer a pergunta. Tu provavelmente deve ter umas 5, 6 ideias que tu poderia estar executando e tendo resultado que tu não consegue executar ainda por falta de pessoas que sejam capazes de liderar, montar um time e fazê-las acontecerem. Com certeza. Então, ideias não... tem uma frase do Thales Gomes que ele fala assim, um balde com 20 mil ideias lucrativas valem 20 centavos. Capacidade de executar as ideias é o mais importante. Então, tu pode chegar na empresa que tu for com uma ideia magnífica. A grande questão é como que eu vou conseguir recursos, pessoas, líderes que sejam capazes de pegar essa ideia e executarem ela. A execução é que define as coisas. Total. Cara, concordo 1000%. Sim, Aí, e puxa, eu ia falar que daí é tão complexo, porque ser um líder, tu pode pensar, eu sou o chefe, é muito fácil, mas é que cada pessoa, tipo, até voltando naquilo que a gente tá falando das crianças, cada pessoa vem com, tipo, uma demanda de pensamentos, de crenças, de ideias tão complexa sobre a vida dela, sobre os acontecimentos dela, sobre o passado dela, que tu tem que lidar com cada uma dessas pessoas, tu tem que ter uma flexibilidade muito grande. E é justamente o que tu falou, de tu conseguir melhorar a vida dessa pessoa, para essa pessoa conseguir melhorar a empresa. Então, não é simplesmente tu dar regras e fazer isso, tu tem que entender o contexto da pessoa, fazer questionamentos, se abrir com vulnerabilidade muitas vezes para essa pessoa conseguir se expor para ti. Então, eu acho que ser um líder demanda muito de ti, da questão emocional, inteligência emocional, e é algo que tem que ser muito praticado, porque tu mostrar para uma pessoa que uma crença pode ser desfeita é doloroso, mas ao mesmo tempo é tão libertador. É tão libertador, tipo assim, eu acho que não tem nada que vale tanto quanto tu conseguir provar para uma pessoa que uma crença pode ser desfeita, porque é algo tão frustrante tu ter. Então, melhorar a vida da pessoa não só em questões financeiras, quanto em questões mentais. E eu acho que isso tá totalmente atrelado com a questão da melhoria da empresa, quando tu melhora teus colaboradores, né? Porque quando tu tem eles felizes, cara, o cara desempenha a função dele 1000 vezes melhor do que ele desempenharia se ele não te vê como uma pessoa que ele possa contar. Né? Porque isso hoje é o que mais acontece. E, claro, as empresas que mais se desenvolvem hoje têm líderes com essa capacidade de flexibilidade, capacidade de adaptação e realmente se importar com a vida do colaborador. Né? Porque eu acho que isso é o fundamental do processo. Tu tem que, de fato, se importar com o que aquele cara passa na casa dele. É tua responsabilidade que ele volte feliz para que a casa dele fique melhor, para que no dia seguinte ele volte feliz.
né? Eu acho que é muito importante a gente... quando a gente fala mudar a crença de ninguém, a gente não tem como mudar a crença de uma pessoa. Ela que decide mudar a sua crença. Né? Total. Só que as pessoas, elas não mudam por falta de conhecimento. A dificuldade é soltar aquilo que elas sempre foram. Elas estão apegadas àquilo que elas sempre foram. Então, elas preferem a dor que elas conhecem do que o prazer que elas não conhecem. Total. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um espaço para que a pessoa possa perceber que a maneira como ela vem sendo até então não está mais servindo para os objetivos que ela quer agora. Mas reconhecer que serviu para onde ela chegou até aqui. É tipo aquela ideia do casulo, né? Então, tipo assim, tu é uma tartaruga, vai ter uma casca que vai servir até aqui, mas se a casca ficar muito pequena para ti, tem que achar uma nova casca, um lugar maior que tu possa ir. E é isso que acontece. A gente vai crescendo, a nossa consciência, ela vai expandindo, e se ela tá limitada, ela começa a apertar, ela começa a doer. O que é doer? O que é libertar? Sofrimento. Quer ver um sinal de que tu tem que mudar? O teu sofrimento na vida tá muito grande. Né? Quer ver um sinal que tu tá conectado com Deus, que tu tá no estado de flow, que tu tá bem, teu sofrimento tá baixo. Com certeza. Né? E o sofrimento só é grande porque tu expandiu de um ponto que as tuas limitações ficaram muito rígidas e estão te apertando. Tu tem que soltar. Tem que soltar a história de que eu sempre fui dessa maneira, que eu sempre vivi assim, eu tenho que construir a possibilidade de uma nova história. E aí é o desafio do líder, né? O desafio de fazer isso. Porque é mais sobre tu mostrar a inteligência emocional por detrás disso, em um caminho que tu vai percorrendo junto para a pessoa, do que tu tentar entrar numa lógica com ele, num debate lógico sobre técnicas e coisas assim. Total. E, cara, isso me gerou uma curiosidade. Tu sempre te viu com esse perfil de líder ou isso acabou sendo aperfeiçoado ao ponto que tu teve esse autodesenvolvimento muito grande? Cara, eu sempre me vi com um perfil de liderança, mas eu era um péssimo líder. Quer ver a época que eu fui o pior líder de todos? Eu vou contar pra vocês. A época que eu fui o pior líder de todos é quando tu vai te desenvolvendo e tá capaz de dar resultado. Só que tu ainda não tem segurança. Então, tu tem que ter autoconfiança e segurança, porque senão tu começa a dar resultados e tu começa a ser um centralizador de resultados. Todos os resultados têm que vir através de mim. Cara, te entendo totalmente. Né? E aí, o que acontece? Eu trabalhava numa empresa onde foi me dada uma das minhas primeiras posições de liderança e eu adorei aquela coisa, porque, poxa, eu sempre me senti líder, só que eu era jovem e não tinha posição de liderança. Trabalhei em multinacional ia ser líder com 40 anos, né? Então, quando eu entrei nessa startup me deu posição de liderança. E aí eu comecei a me dedicar como eu nunca me dediquei antes, como se fosse o meu próprio negócio. Finais de semana, enfim, a noite adentro do show. Comecei a dar resultado. Como eu ainda era um líder jovem, eu não tinha segurança de um líder já mais sênior. Então, o que acontecia? Eu comecei a dar resultado e eles começaram a falar, poxa, tu fez essa etapa aqui da empresa dar resultado, agora a gente quer que tu vá para essa. Então, eu ia para outra com todos os meus conhecimentos, deixava a parte cair, só para fazer essa aqui dar certo e mostrar, viu, como sem mim, isso aqui não dá certo. Sim. E aí, o que isso acontecia? Isso acontecia com um custo muito grande para a empresa e com um custo muito grande para todas as pessoas envolvidas, né? Era um líder que centralizava muitas coisas. Aí eu comecei a compreender que o melhor líder é o líder que ensina para libertar as pessoas, não para controlar as pessoas. Da independência. Da autonomia. E outra, dar apoio, dar suporte. Aí eu comecei a entender qual que é o meu verdadeiro valor. Para tu liderar pessoas, tu tem que aprender a liderar a si mesmo. Para tu liderar a si mesmo, tu tem que vencer a tua sombra, né? A tua vontade de ser significante, de ser importante, a tua vontade de querer dar resultado, mas só através de ti. E aí eu comecei a entender o quanto que a posição de liderança e poder te revela partes da tua sombra, que tu tem que estar consciente para tu ceder e te transformá-las em luz, entende? E quando tu não tem essa oportunidade de liderar ou de se expor ou de, né, trazer a tua verdade, tu não consegue ver um espelho da tua sombra. Então, a maneira como tu te trata quando a tua sombra se revela vai determinar muito o quão dela tu vai conseguir curar e quando ela tu vai continuar agindo, mesmo que inconscientemente e afetando outras pessoas. Sim. Cara, eu costumo dizer que o verdadeiro líder é aquele que faz com que os seus liderados brilhem. Né? Isso aí funcionou muito comigo, porque dentro da empresa eu tive ótimos líderes e era muito engraçado que antes de eu me tornar um dos líderes da empresa, eu trabalhava para outros líderes que trabalhavam para os donos, né? E era muito engraçado porque os líderes da empresa acreditavam que realmente era eles que davam o resultado
E eles fizeram ali uma saída da empresa para fazer uma outra coisa e tiveram toda uma outra dificuldade que eles não sabiam. Então, um bom líder, ele faz com que o resultado seja... A pessoa acha que o resultado é dela, que realmente é, porque ela está trabalhando, e ele faz com que a parte dele seja quase que subliminar. É muito sutil. Muito sutil, mas ela dá muita estrutura, porque ela dá muita segurança, ela dá base, ela corrige milímetros que podem fazer muita diferença. Exatamente. Tanto é que quando eu assumi minhas posições de liderança na empresa, comecei a dar resultados exponenciais para as empresas que eu trabalhei, eu fui empreender, eu tive que passar por quase 2 anos me lapidando, sendo que eu já dava resultados exponenciais. Então, como é que era possível que aqui eu conseguia ter resultados exponenciais e comigo eu não consigo ter ainda? Sim. Era a mão invisível de um bom líder. A mão invisível era aquele de um bom cara líder. que falava contigo uma vez por semana, tinha uma conversa profunda contigo, entendia realmente o que estava acontecendo no teu setor. Ajustava uma rota. Ajustava uma coisinha e tu saía de lá, é isso, eu vou executar tudo, e dava certo. E aí o cara, por não ter um contato tão presente, pensava, pá, sou muito foda. Tu tinha muita clareza, tu tinha muita segurança, daqui a pouco tu não via que sozinho não era tão assim, daí eu tive que me lapidar. Antes de eu começar as minhas empresas que deram certo, porque eu tive algumas empresas que não deram certo, eu tive que passar por 1 ano por uma rotina matinal total focada no desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. A rotina me demorava 2 horas da minha manhã, eu acordava mais cedo, acordava às 5 da manhã para fazer essa rotina até às 7, para eu poder me preparar para ter estruturas, para ter inteligência emocional, flexibilidade, leitura, conhecimento, para poder ter as empresas que eu tenho hoje. Por isso que eu falo, antes de tu ter um negócio de sucesso, você precisa primeiro ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa que aprendeu a vencer a si mesmo, se equilibrar, se ponderar, planejar, desenvolver inteligência para suportar os momentos de pressão. Isso é muito importante, é a parte que ninguém vê, assim, não nasce da noite pro dia. Sim. E nessa época tu já produzia conteúdo? Não, eu comecei... Depende, eu produzi muito conteúdo para outras pessoas, eu lancei várias pessoas na internet, entende? Então, as estratégias que eu usei para lançar os meus conteúdos, eu já tinha elas validadas com outras pessoas do nicho fitness. Então, eu lancei muitas pessoas do nicho fitness, e eu já sabia mais ou menos como funcionava. Não importa se tu fizer o vídeo mais top do mundo, vai ter 20 likes no início, tu vai ter que passar durante 3, 4 meses produzindo só para vencer aquela estagnação do algoritmo, das pessoas te reconhecerem para daí estourar. Então, quando eu fui me lançar, eu fiz uma troca. Eu tinha 2 lojas online e eu já estava fazendo uma quantia relativamente suficiente para mim, e eu decidi diminuir, ficar com uma loja só, porque eu tinha um sócio, e a loja que eu tinha sozinho, eu decidi, uma loja que me dava um faturamento relativamente alto, eu decidi parar com ela para produzir conteúdo, porque chegou na fase onde, para mim, o sentido de contribuir me dava mais propósito do que os resultados que eu já tive alcançado. Sim. E daí eu comecei a investir nisso. Quando eu comecei a investir nisso, eu mudei o time de loja para lançamento de pessoas, né, coprodução, digamos assim. Para eles tudo era muito novo. Mas para mim nada era novo, eu já sabia o que acontecia. E é muito engraçado, porque eu podia ter lançado mais de 10 pessoas no nicho fitness. Quando eu falava as mesmas coisas que eu falo hoje, as pessoas ainda não entendiam, não aceitavam da mesma maneira, quando depois que eu apliquei o método em mim e consegui crescer dessa maneira rápida na internet, elas admiram e ouvem hoje. Então não adianta, né? O primeiro passo é tu gera resultado em ti para depois as pessoas quererem te ouvir de verdade. Tem a prova social ali, né? Porque às vezes muitas pessoas têm prova social. Mas quando tu faz a tua prova social em cima de ti, ela é mais forte ainda. Com né? certeza. Porque, poxa, eu trabalhei muito tempo lançando outras pessoas. Então, poxa, imagina tu dizendo sobre posicionamento de câmera. Pô, fala de novo dessa frase, né? Tipo, são várias coisas que, se uma pessoa não tá bem trabalhada, ela pode, né, se sentir ofendida, um monte de coisa assim. E a mesma coisa aconteceu quando eu fui me lançar. Então, quando tu te lança e tu sabe ser o coprodutor, tu sabe ser o expert, aí tu tem um poder muito grande. Eu acho que essa é a grande diferença. As pessoas hoje que querem se lançar na internet, elas querem achar um coprodutor que faça tudo para elas. Seja o mago. Seja o mago. Né? E eu acho que, tipo assim, é muito mais sobre o expert usar o coprodutor para aprender o que ele não sabe, ficar bom tanto quanto o coprodutor nisso, e o coprodutor, eles trabalharem juntos nas estratégias, e o coprodutor ser muito mais uma pessoa que ajuda a delegar o trabalho entre outros funcionários do que o cara que vai ser o salva-tudo. Exato. E aí que eu falo, acho Concordo que 100%. todo mundo hoje tem que aprender a se tornar a sua própria agência de marketing, né, pessoal. Sim. Tu tem que ter a tua agência de marketing pessoal. É hoje que um dentista, cara, pô, vou te indicar um dentista, que tu vai falar, qual que é o Instagram dele?
Na primeira hora. Vamos contratar um arquiteto para fazer uma reforma aqui. Pô, mostra o perfil dele. Entende? Então, as pessoas investem anos de faculdade, anos de pós-graduações, doutorados, mestrados, para fazer um produto bom, e tem pessoas com um produto muito pior que investiram 6, 7 meses em marketing digital e posicionamento nas redes sociais e conseguem vender 80 vezes mais que elas. Com certeza. Isso eu acho que é uma oportunidade que as pessoas não enxergam tanto ainda. É isso, eu ia te perguntar, tu chegou a fazer faculdade? Fiz. Eu fiz todo o trabalho, assim, e isso é uma coisa que eu posso falar, porque o que acontece? A faculdade, ela é muito bom para as habilidades que tem um manual. Chega no direito, tem um manual. Medicina tem um manual. Arquitetura, engenharia tem manual. Né? Agora, quando a gente vai falar sobre psicologia, administração, sociologia ou todas as outras coisas que são infinitas abordagens, cara, tu vai ter que estudar para o resto da vida. Né? Tu vai ter que estudar para o resto da vida. Agora, a habilidade tua de saber vender o teu trabalho, o teu serviço, vai te colocar em resultados exponenciais que vão fazer com que te dê acesso a cada vez a estudos melhores. Então, hoje, cada vez mais o estudo está sendo descentralizado, tanto que as faculdades agora, elas estão migrando para um modelo de créditos. Tu vai formar o teu currículo. Se tu não é um advogado, um dentista, alguma coisa que precisa de um manual, né? Tu vai formar o teu currículo. Então, eu posso ser um cara que tem 3 cadeiras de administração, 2 de economia, 3 de psicologia, porque eu quero saber sobre inteligência emocional, psicologia do trabalho, enfim. Entende? Eu vou poder montar os meus créditos, que é mais ou menos o que a internet é hoje. Sim. Tu faria faculdade se fosse hoje em dia? De jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Porque eu acho que, tipo assim, eu faria faculdade se eu não tivesse a faculdade com a idade que eu tô hoje. Por exemplo, sou um empresário. Né? E eu tenho que saber mais sobre, vamos supor que eu não sei, sobre DRE, sobre contabilidade, sobre coisas que a minha empresa está faltando. Se está faltando, eu vou atrás desse conhecimento. Se estiver dentro da faculdade, eu faria a faculdade. Mas eu não faria uma faculdade, a menos que eu quisesse ser uma dessas profissões, dentista, essas coisas, né? Médico. Mas eu não faria uma faculdade enquanto eu não sei o que me falta. Total. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é começar a estudar aquilo que eu estava tendo dificuldade para executar. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi parar de ler Homo Sapiens e a inteligência, não sei o que lá, e estudar. E como é que eu faço para fazer um site aqui hoje? Como é que eu faço para editar esse vídeo que eu preciso postar e fazer ele? Então, estuda aquilo que tu precisa para hoje e constantemente estuda para descobrir o que tu precisa que tu não sabe que tu precisa. E aí tu vai conseguindo entrar num nível de resultado que vai te dar recursos para que tu possa fazer uma faculdade. Mas imagina tu inverter a ordem. Não, tu gasta quanto tempo, quanto é a tua hora? Tu vai gastar horas e horas estudando coisas que tu nunca vai usar. Exatamente. Eu penso muito nisso, muito nisso. Porque acaba sendo muito abrangente se tu faz o inverso. Tipo assim, tu vai pra faculdade... Não, tradicional. Se tu faz tradicional. Inverso do que tu disse, no caso. Acaba sendo muito abrangente, tu vai pra muitos lados, tu atira pra muitos lados e por tu não executar e tu não saber o que tu precisa, tu não consegue ter a direção. Foi exatamente, eu tava tendo, esses dias, a gente tava numa reunião cara, já era 7h30 e a gente tava tendo uma reunião com toda a equipe, né? E daí eu sei que todo mundo ninguém saiu, ficou ali concentrado, a reunião tava fluindo muito bem. E daí uma das funcionárias ali tava saindo e falou, olha, matei a minha aula da faculdade para ficar aqui hoje aprender isso. Eu falei, ótimo, porque isso aqui é muito mais importante do que tu vai aprender na faculdade. E o teu professor, provavelmente, ele nunca saberia resolver esses problemas, que são problemas reais. Ele sabe passar um curso acadêmico do MEC, né? Agora, na faculdade de administração, que eu descobri que todos os meus professores não eram donos de empresas. Sim. Né? Como é que esse cara vai me ensinar? Coisas que, tipo, de fato acontecem. Né? Óbvio que ele pode me ensinar a teoria, né? Mas eu acho muito mais importante tu ir pra teoria quando tu necessita dela. Pô, tu sabe que necessita dela. Vou fazer um lançamento. Poxa, então eu tenho que estudar sobre isso. Como é que é a teoria? Quem é que já fez? Agora eu vou aprender. Agora, eu não sei se eu vou ter uma empresa de logística, eu vou ter que estudar logística? Pra quê? Pra quê? Aquela mesma pergunta que o cara se fazia quando criança, né? Tipo, por que eu tô estudando isso aqui? Uma química da vida, sei lá eu. Porque, de fato, quando tu não vê um propósito, não faz sentido, né? Exato. Quando tu conecta o propósito, aí sim faz sentido até tu pagar muito mais caro pra falar com quem já fez. Sim. Não, isso é hoje... Como é que a gente sempre fala? Que a gente paga pra ter amigos, porque os amigos que já conquistaram novas coisas não, já conquistaram coisas diferentes, coisas que a gente quer alcançar,
e, tipo assim, tu paga pra ele te passar conhecimento, depois vira um amigo teu e tu ainda faz uma nova amizade. A importância da nova amizade também que tu tinha colocado. Né? Isso hoje tá ultra presente na questão do digital. E já pegando esse gancho, tu foi um cara que investiu muito em networking pra chegar no crescimento que tu teve? Acompanhou esse autodesenvolvimento? Como é que foi essa caminhada de produção de conteúdo e lançar pessoas e tuas empresas e sair delas? Eu trabalhei em empresas que investiram muito em cursos para que a gente por exemplo, tinha acesso a cursos, tive acesso a eventos, eles nos levavam, nos conectavam com pessoas. Eu sempre falo, cara, trabalho, né, salário é ajuda de custos enquanto você aprende. Então, o que tu tem que ter durante um salário? Tu tem que aprender 2 coisas, né? Tu tem que ter acesso a conhecimentos e conexões. Como é que tu faz o que tu faz? Eu tenho que estar aprendendo o que tu faz, como é que tu faz isso. Eu tenho que ter um conhecimento bom daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que estar nesse trabalho tendo a oportunidade de me conectar com pessoas maiores. Porque dinheiro vem, vai e é a coisa mais fácil de recuperar quando tu perde. Agora, boas conexões, bons contatos, bons conhecimentos são eternos para que tu possa sempre, independente do que tu faça, tu sair do ponto A, vou fazer uma coisa totalmente diferente, eu tenho pessoas, eu tenho conhecimento. Para chegar mais rápido. Para chegar mais rápido lá. Então, na minha jornada, o que eu acredito? Networking, ele acontece todos os dias, independente do nível da pessoa. O networking, ele é a tua capacidade de querer servir mais do que ser servido. Quando tu inverte essa polaridade, eu acabo recebendo oportunidades de estar em lugares como eu estou aqui hoje, sem nem conhecer, às vezes, as pessoas que eu acabo sentando numa mesa para conversar. Isso sempre pelo fato de eu deixar uma boa impressão para todos os lugares que eu chego. Então, se eu puder chegar num lugar e eu deixar esse lugar um pouquinho mais organizado, o dia um pouquinho mais leve para alguma pessoa, uma palavra de ajuda, se eu estiver sempre pensando como é que eu posso melhorar um pouquinho, aquela regra 1% melhor todos os dias, eu começo a criar uma aura magnética para network. Porque essa é a pessoa que vai ser lembrada, essa é a pessoa que vai ser indicada, essa é a pessoa que as pessoas vão chamar para aqueles eventos, vão chamar para aqueles lugares, e assim o network vai acontecendo. Então, essa questão de servir, eu aprendi muito também com o Lucas Goldberg. Eu ia dizer, ele falou muito disso aqui no último episódio, o episódio tá sensacional com o Lucas também. Se tu tá aqui agora, tu tem que ver esse episódio lá também. E aproveita, te inscreve no canal, apita o sininho aí para não perder nenhum episódio como esse aqui hoje. Ele fala muito do livro Dar e Receber, né? Sim, cara, ele comentou no episódio também. É excelente livro, quem não leu tem que ler ainda, que é a ideia dos trocadores, dos doadores e dos tomadores, né? E o doador, por mais que às vezes pessoas com má índole aproveitem deles, ele pode cada vez mais perder a ingenuidade e doar sem expectativa, porque o problema é quando tu quer te doar com uma expectativa de retorno, daí tu não tá doando de verdade. Né? Agora, quando tu tá transbordando, porque tu aprendeu a doar para ti primeiro e por isso tu transborda para outras pessoas, tu inverte essa polaridade. A não expectativa é que faz toda a diferença na hora da doação. Com certeza. Cara, o Lucas, inclusive, fala das 2 partes da jaqueta dele, que uma é o leque de possibilidades que ele tem para te apresentar e o leque de ajuda que ele pode te fornecer sem querer nada de ti. Né? O Lucas é um cara show de bola, nosso vizinho, que fez a apresentação para tu estar aqui hoje, né? Então, muito obrigado, Lucas. Sei que tu tá vendo isso aí, hein? Mostra o teu valor, né? A pessoa consegue ver o teu valor sem tu querer. Isso foi até o exemplo do Lucas mesmo. Cara, eu conheci o Lucas no elevador. Ele é meu vizinho de porta, conheci ele no elevador e, cara, a gente já começou a puxar papo e coisa. E, assim, foi um movimento muito natural, porque eu acredito nisso. Eu acredito que quando tu é uma pessoa que transborda, quando tu é uma pessoa que quer ajudar o próximo, tu se cerca e conhece pessoas que são assim também. Né? Isso é importante. Até a questão de energia. Tu atrai pessoas assim. É inevitável. Energia e, cara, total. eu me surpreendi porque eu entrei no elevador com o Lucas e a Luísa até se apavorou. Como assim? Vocês ficaram 10 segundos no elevador, a gente conversou 1 milhão de coisas. Ele... Não, porque eu marquei um podcast aqui, ele vai me passar esse contato, e daí do apartamento, tá, mas amor, quanto tempo dele? É só o elevador desceu. Eu fiquei... Então, assim, a importância de conexões e de se conectar com pessoas que, de fato, são verdadeiras. Né? E tu falou uma coisa muito importante sobre a energia, né? Então, o fato de tu estar num estado elevado e energético faz com que tu te conecte com essas pessoas que poderia ter passado por ti, se a tua vibração tivesse baixa, tu não teria dado bom dia, não teria conectado, não teria feito mesma frequência, o network, né? Então, e a mesma coisa serve para o contrário, quer dizer assim, se a tua vida está cercada de muitas pessoas pesadas, tu acha que todo mundo é isso e aquilo, e tu tá apontando para todo mundo, qual a parte disso que tu tá sendo
né? Não que tá tu tá refletindo atraindo também. essas pessoas pra tua vida, né? Onde é que tá a tua responsabilidade? Eu acredito muito que a gente tá em níveis de frequências e dependendo do nível de frequência que a gente tá, a gente atrai situações e pessoas. Uhum. Nem quando acontece uma coisa ruim, daí tu já vai pra uma energia, uma frequência abaixo, e daí acontece várias outras coisas, e vai coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E quando tu tá numa vibração boa, numa frequência boa, tu atrai pessoas, tu atrai situações, tu atrai oportunidades. Eu acredito muito que tu tem o poder dentro de ti de fazer isso com consciência. Porque até eu tava falando sobre isso esses dias com uma pessoa que chegou pra mim e disse, eu não sou uma pessoa matinal, não sei o quê. Só que tu consegue te transformar em uma pessoa matinal se tu acredita que tu é. Uhum. Tipo assim, ela falar eu não sou uma pessoa matinal, ela só tá falando pra ela mesma que ela nunca vai conseguir ser uma pessoa matinal. Só que eu acho que não existe essa coisa de não, porque existem pessoas matinais e noturnas, tu cria isso. E outra coisa, né? Essa pessoa começa a se relacionar com quem também acredita não, que não é matinal, eu ia começa chegar- a virar noites. Eu ia e chegar coisa- nesse ponto, eu ia chegar no ponto da vibração. É. É total isso. Tem um conceito que eu ensino dentro do meu curso de desenvolvimento pessoal, que é o poder das palavras. Então, toda a ideia, esse copo aqui, ele nasceu com alguém que imaginou ele, começou a falar com outras pessoas e foi se juntando, agindo para que ele esteja aqui onde ele está hoje, né? Quando a gente começa a observar as nossas palavras e a gente começa a perceber que muitas das coisas que eu estou dizendo está se tornando realidade. Total. Né? Então, será que eu quero realmente utilizar as palavras para dizer as coisas que eu não quero que aconteça? Ou daqui um pouco eu uso as palavras para conduzir a minha mente para enxergar as oportunidades que eu quero que aconteça? Então, às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer na vida, qual que é o nosso propósito, o que a gente quer transformar, mas se a gente simplesmente parar de falar o futuro ou a profetização de algo que a gente não quer que aconteça, automaticamente a vida já vai melhorando. Poxa, mas eu não consigo ser uma pessoa matinal. Por que tu tá falando isso? Simplesmente fica em silêncio. Né? Se tu não cria uma coisa difícil para ti. Porque toda vez que tu fala as palavras, tu sente as palavras. Toda vez que tu sente as palavras, a tua frequência se alinha com aquilo que tu tá dizendo. O teu cérebro vai começar a checar se essa palavra faz sentido, tu sentiu uma emoção, tu começa a criar aquela emoção, tu começa a ser cada vez mais assim. Total. Então, o poder das palavras está muito em apenas fale o que faz sentido que aconteça, né? Total. Então não fica criando uma realidade que as coisas são difíceis, não fica falando que a culpado de quem, daquilo, mas como é que eu utilizo as palavras ou aprendo a ficar em silêncio. O silêncio tem um poder tão forte que simplesmente se eu não tiver nada de positivo para agregar, ou uma pessoa veio com uma dor enorme, e isso, e às vezes o silêncio ajuda ela a se ouvir, ajuda ela a se perceber, e tudo que ela queria era um tempo de alguém para poder se ouvir. Isso acontece muito em relacionamentos, né? O homem tem um perfil muito resolvedor, né? Nossa! E a mulher tem um perfil muito de precisar sentir para encontrar a solução dentro dela. Então, às vezes, ela só quer um ouvido para ouvir. Né? Não, eu chego com um número. Não, pega um quadrinho, a gente tem um quadrinho de escrever, já pega o quadrinho, não, mas vamos ver os prós e os contras. O que tu pode fazer sobre. Tipo, eu só quero que ele me abrace e fique tudo bem. Agora eu tô melhorando, porque agora eu entendi isso aí. Ele tá. Mas o que tu tá dizendo é que, assim, tem muitas pessoas que, não acreditam na lei da atração, porque pedir pro universo, porque isso não existe. Mas eu entendo muito como algo que, tipo assim, é um fato e é físico. Que quando tu pensa algo, tu fala algo, aquilo se transforma em uma emoção, que se transforma em uma ação. Ou seja, a partir do que tu pensa, do que tu atrai, isso desencadeia em ações que vão gerar acontecimentos, que vão propagar aquele pensamento, aquela coisa que tu falou, pensou. Então, nesse quesito da pessoa falar que não é matinal, assim, não é ela atrair para o universo, vou ser uma pessoa matinal, mas isso vai fazer com que ela tenha emoções, que ela tenha ações que façam com que ela se torne uma pessoa matinal. Então, eu acredito muito nessa questão da lei da atração como algo realmente físico e de energia e que existe não só de pedir por universo. A lei da física quântica fala muito sobre isso, né? Do caminho das possibilidades e probabilidades. Se tu não acha que é possível, já não tem como criar uma coisa que tu não acha que é possível. Primeiro tem que acreditar que é possível. Total. Então, quando tu começa a usar as palavras que te empoderam, tu entra no mundo das possibilidades. Eu comecei a usar a lei da atração, comecei a falar palavras de afirmações positivas, começo a acreditar que é possível, mas não quer dizer que é provável. Não quer dizer só porque tu tá falando as afirmações na frente do espelho que vai acontecer. Se tu começar a agir de acordo com essa nova possibilidade que se apareceu, que tu começou a acreditar,
e conseguir agir o suficiente para trazer o coeficiente de energia que tu precisa ter para que essa realidade aconteça, ela começa cada vez a ter maior probabilidade de acontecer. Então, as palavras que tu usa e os pensamentos que tu cultiva carregam os mundos das tuas possibilidades. Se tu tá num mundo onde tu acha que tá tudo perdido, que não tem o que eu posso fazer, que a minha vida vai ser sempre assim, tu tá eliminando as possibilidades de ter algo diferente e tu só vai conseguir enxergar as possibilidades que confirmem essa realidade que tu tá construindo para ti. Perfeito. Agora, se eu começo a abrir as minhas possibilidades com palavras e afirmações positivas e começo a alterar a minha energia e passa uma única chance de confirmar essa possibilidade positiva e eu ajo, eu começo a mudar. Eu começo a me transformar. Mas esse lance do que a gente falou também, relacionamento homem e mulher, cara, é muito importante a gente saber equilibrar o negativo e o positivo de todas as coisas, né? Então, qual é a mulher que não quer um homem fazedor, um homem que assume a responsabilidade, que age, traz resultado? Se a mulher ama isso no seu homem, se ela honra isso, ela tem que tolerar o lado oposto disso, que é o cara ser ríspido. O cara ser sim, não, rápido, né? O cara ser resolvedor de problema o tempo todo, né? É uma troca. A mesma coisa, o cara vai lá e adora o jeito que a mulher dele é otimista, vê a vida boa, leve e tal. E daí ele também tem que contrapor isso com o fato de, cara, provavelmente ela vai se atrasar. Ela é tão otimista que ela acha que vai dar tempo, que sair em 5 minutos ela vai chegar lá no percurso que leva 15. Entende? Ela acha que o trânsito vai se abrir, o carro vai mais rápido. Vai dar tudo certo. Então, saber honrar e amar o positivo e o negativo de todos os lados, né? É o que faz o equilíbrio dar certo. Com certeza. Com certeza. E assim, uma situação, por te acompanhar, eu sei que tu sempre fala pra galera que eles têm que fazer parte do 1% também. E, cara, o porquê disso? O que te preenche em fazer que hoje, como eu tenho certeza pelo que a gente tá conversando e também já te parabenizando por isso, sei que tu faz parte do 1%, tanto em termos de resultado quanto em termos de autodesenvolvimento, mas o porquê de ser significativo poder gerar isso na vida de outras pessoas? A gente tem 6 necessidades básicas humanas, né? 6 necessidades que regem todas as nossas decisões. Necessidade de certeza e segurança, né? Necessidade de incerteza, variedade, né? As coisas têm que ser variáveis, senão a gente não tolera elas. Necessidade de significância, a gente tem que fazer algo que a gente se sinta significante. Necessidade de conexões, de amor. E aí a gente entra para necessidade de crescimento e necessidade de contribuição. O 1%, ele dá uma métrica de, olha, 1% tem esse resultado financeiro, mas esse resultado financeiro não é o objetivo, é só uma bússola, para ver se eu estou me lapidando e sendo 1% melhor a cada dia. Então, 1% ele é a estratégia para tu lembrar de ser 1% melhor a todo dia para atender uma dessas necessidades, que é a necessidade de crescimento. Então, tudo na vida ou tá crescendo ou tá morrendo. Né? Então, uma árvore ou está crescendo ou está morrendo, uma pessoa, não importa a idade ou a condição dela, se ela está num estado belo emocional, ela está crescendo, se ela está num estado feio, ruim emocional, ela está morrendo, entende? Morrer é todo dia que tu não viveu, não é o dia, o ato da morte é só uma confirmação, né? Mas tu morre cada dia que tu não vive. E quando tu tá com a mentalidade de 1%, talvez o teu 1% melhor no dia de hoje não é que ele era melhor do que o de ontem, mas ele é 1% melhor do que tu podia ser hoje nas condições difíceis que estava sendo o dia de hoje. Então, sempre essa mentalidade, como é que eu posso fazer um pouquinho melhor? Como é que eu posso ajeitar um pouquinho aqui? Como é que eu posso servir um pouquinho a mais? Te coloca num estado belo emocional. Num estado onde a vida tem uma luz no fim do túnel, não onde a vida é só sofrimento. Porque a gente vai ter que encarar coisas muito difíceis. Normal. A transformação pessoal requer que tu olhe para ti e diz assim, nossa, a minha vida tá uma bagunça. Tá tudo errado, a maneira que eu sento tá errado, que eu falo tá tudo errado. E quando a gente começa a entender que não é sobre uma grande mudança rápido, é sobre uma construção e tu aproveitar esse caminho, o 1% entra muito forte aí para dizer assim, cara, se tu fez hoje um pouquinho melhor a tua meditação, um pouquinho melhor a tua leitura, se tu fez uma coisa que tu não fazia ontem, se tu só botou os tênis e foi pra academia e tu nunca tinha feito isso, tu já foi 1% melhor e te parabeniza por isso, porque a maneira como tu te trata, quando tu faz os hábitos que tu quer construir e a maneira como tu não te culpa, quando tu falha, como tu te aceita e tu te perdoa, vai te transformar numa pessoa capaz de se transformar em quem quer que tu seja. Então, é muito mais do que 1% financeiro, ele é 1% na mente, na mentalidade do 1%. E eu tenho certeza que todo mundo que conectar com essa mensagem, entender essa mensagem e começar a botar em prática isso,
eventualmente vai ser 1% financeiro também, porque é só um resultado de constância. A constância te leva em lugares que a tua motivação sozinha não chega. Não chega Nossa, nunca. Eu lembro, tu comentou de uma situação de ser 1% melhor, e eu gosto de levar isso pro dia a dia, que eu sou um cara muito competitivo comigo mesmo e com os outros também, a ponto de eu criei minha disciplina competindo com os meus vizinhos, de quem acordava antes, sendo que eles não faziam ideia de que eu competia com eles. Então, assim, e aí eu lembro que algo que sempre faz com que eu produza mais do que numa situação ruim, é que eu lembro assim, cara, vai ter uma pessoa que num dia que ela tá mais pra baixo, que ela tá mais cansada, vai usar isso como desculpa pra não produzir. Né? E esse gatilho faz com que na hora, meu Deus, tem que produzir aqui, fazer o que deveria ser feito, porque isso vai ser positivo e eu vou estar ganhando de alguém que num dia como esse não iria fazer. Né? E aí a gente começa a entender coisas, e exatamente o que tu falou, tu começa a dominar o que tá na tua volta e o teu crescimento e aproveitar isso, né? Porque é prazeroso. É prazeroso. Se torna prazeroso eu poder ter um dia bom quando o meu dia, na verdade, estava ruim. Eu comecei a conduzir como que eu quero que seja o meu dia, em vez do meu dia conduzir como que eu vou me sentir. Exato, cara. Isso ter esse controle, essa consciência é muito velho. É libertador. É exatamente sobre isso, entende? É muito menos sobre o resultado e muito mais sobre eu poder reinar sobre mim mesmo. Total. Sobre eu conduzir a minha atenção para perceber de uma maneira diferente um dia que não estava tão com uma probabilidade tão boa de ser bom, né? O que isso pode me ensinar? Sim. Tu consegue olhar sem julgamento, com consciência sem julgamento. Né? Porque no momento que eu conseguir desagarrar daquela visão que não estava sendo boa sobre o dia, eu abro a possibilidade para que ele possa ser um dia melhor. E se eu agir em cima da possibilidade, a probabilidade que ele seja melhor aumenta. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque muitas vezes acontece uma coisa e tu fala, tá, aconteceu isso, acabou meu dia. Tipo, tu decreta que vai acontecer aquilo. Então, se tu tiver a liberdade, a capacidade de ser responsável por aquilo, ter o conhecimento de que tu é de fato responsável, é muito libertador. É muito bom. A gente tem que, às vezes, compreender que a gente vive numa epidemia do ressentimento. Então, o que é o ressentimento? Eu sinto algo e eu ressinto ela durante muitas vezes. Né? Então, será que teu dia realmente foi horrível ou uma coisa ruim aconteceu e tu ficou ressentindo ela durante todo o dia? Então, o que acontece? O cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Quando algo ruim acontece, algo impactante acontece, o cérebro bate aquilo ali, bate uma foto, grava essa memória e grava isso como um mecanismo de proteção. Olha, se acontecer cenário assim, eu tenho que me proteger para não estar tão vulnerável quanto eu estive naquela vez. E aquilo te torna um pouco mais rígido, um pouco mais ríspido. Então, tu agarrou aquela emoção e tu continuou segurando ela. Animais não seguram essa emoção. O ser humano, ele segura. Sim. Né? E daí, quando ele segura essa emoção por um dia, ele vai dizer, ele tá num dia que o temperamento dele ali tá meio ruim, né? Daqui um pouco ele segura isso por uma semana, ele vai dizer, ele tá numa fase mais birrento, daqui um pouco ele segura isso por 6 meses, 1 ano, ele vai dizer, não, esse cara é assim. Entendeu? Ele se torna aquela emoção negativa que aconteceu que ele não aprendeu a soltar. E a gente tem que aprender a soltar essas emoções, porque não é natural que a gente seja assim. O natural é que a gente viva as emoções, sinta elas e que deixe elas irem. Só que esse fato de a gente ser seres pensantes e se agarrar nesses pensamentos e não soltar deles, faz com que uma emoção que foi ruim, a gente fique vivendo durante, às vezes, meses, anos. Sim. E isso muda a nossa personalidade. E aí nosso olho está sempre espiado, a gente está sempre nervoso, a gente está sempre ansioso, sempre depressivo, né? Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Ambos deles eu não estou conseguindo soltar de algo que aconteceu ou que vai acontecer, mas que no momento não é a realidade. Então, a grande pergunta é, você sabe se fazer se sentir bem? Independente da situação? Né? Você sabe no momento desafiador ou no momento ótimo tu conseguir equilibrar as tuas emoções? Porque eu não posso querer não me chatear quando uma crítica acontece se eu me importar com um elogio. Que lindo esse elogio, então eu vou ficar muito aberto para crítica. Se eu entendo que o elogio que vem de uma pessoa vem pelo que ela tem, não pelo que eu sou, ela só está espelhando o que ela tem para mim, e que a crítica de uma pessoa vem do que ela tem e não do que eu sou, ela só está espelhando o que ela percebe da vida, né? O mundo é um espelho. Claro. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Então, toda vez que eu recebo uma crítica, ou toda vez que eu recebo um elogio, eu admiro e aceito o que as pessoas têm para dar.
Se tu só tem uma crítica para dar hoje, eu aceito que tu só tem para dar hoje, mas eu não quero levar ela comigo, porque eu quero ter consciência sobre as minhas emoções. E se tu tem um elogio para me dar hoje, nossa, maravilha, eu agradeço, mas eu também não levo comigo, porque eu quero consciência sobre as minhas emoções. Eu quero escolher como eu vou me sentir. Eu não posso dar o meu controle de como eu me sinto na mão de uma pessoa que daqui a pouco não tem as melhores intenções. Ou até tem ingenuidade, né? Quantas pessoas tiveram várias, digamos, coisas destruídas pela ingenuidade de uma vaidade, de ouvir demais um conselho, de ouvir demais um elogio, de ouvir demais as coisas e não ter um filtro entre o mundo externo e interno para decidir e reger as coisas sobre ti. Eu posso ouvir tudo o que tu vai me falar, eu posso tudo o que tu vai me falar. Eu posso, distanciado, considerar o que serve para mim, o que não serve, que eu acredito que isso é porque ele bateu o carro hoje e tá me dizendo isso, não tem nada a ver comigo, né? Eu posso dizer que esse elogio também foi porque ela tá num dia ótimo, ela tá dando elogios, mas não tem também só a ver comigo. Eu tenho que escolher como eu quero me sentir e reinar sobre mim mesmo. É isso que eu gosto de falar dentro do 1% sobre inteligência emocional. E aí, quando é que tu vai assumir a responsabilidade por como tu te sente? Ou tu vai ficar sempre culpando as pessoas que fizeram as coisas para tu se sentir da maneira como tu te sentiu? Claro. Parte elas fizeram, parte tu escolheu se permitir e se agarrar nessa emoção do que já aconteceu. Tu tem que, quando tu entender que tu é responsável, tu não deixa mais o externo te moldar. Porque senão tu fica muito vulnerável. E daqui a um pouco tu começa a moldar o externo. Se tu se torna consciente. Exatamente. Nossa. Total. Sim, volta para aquele papo da energia que a gente estava contando. Né? Na vida, ou tu tá sobre o efeito ou em estado de causa. Ou eu tô sobre o efeito de uma causa, alguém tá causando e eu tô sofrendo, eu tô sobre o efeito dessa energia, ou a minha energia tá em estado de causa, eu tô causando e criando a realidade. Agora, para criar uma realidade, existe uma coisa chamada coeficiente energético. Quanto de energia eu preciso pôr para que essa realidade aconteça? Né? E às vezes é um coeficiente energético que não depende só de uma pessoa, né? Porque nem a gente falou sobre a imaginação. Imagina, quando ninguém foi para a Lua, né? Teve um louco suficiente para imaginar que seria possível ir para a Lua. Sim. Daí esse cara teve uma imaginação. Depois que ele teve essa imaginação, ele começou a falar para as pessoas sobre essa imaginação. Outras pessoas começaram a imaginar isso, a imaginação começou a criar a possibilidade, a ação começou a aumentar a probabilidade, até que se as pessoas colocassem a atenção delas o suficiente em determinado assunto, as probabilidades disso acontecer cada vez mais aumentariam. Se eles tivessem constância para persistir durante o que é preciso, eventualmente iria acontecer. Então, a realidade que tu constrói, a gente fala, ou tu tá criando a tua realidade, ou tu tá sob o efeito de alguém que tá criando a tua realidade para ti e tu nem percebe. Seja a mídia, seja as notícias, seja pessoas na tua volta, que estão... Cada um tem uma agenda. Tu tem a tua? Tu tá seguindo a tua própria agenda? Né? Porque eu posso ter minha agenda, tu pode ter a tua, a gente combinar onde é que ela serve junto, a gente faz um pacto, nós vamos até aqui, tu vai até aqui, fechou, foi bom pra ti, foi bom pra mim, fechamos, deu negócio, né? Agora, se não tem uma agenda, eu vou na tua, depois eu vou na tua, depois eu vou na dele, depois eu vou na de todo mundo, e quando é que a minha acontece? Mas tu nem sabe o que tu quer. Sim. Tu nem decidiu o que realmente tu quer de verdade. Qual foi a última vez que tu quis algo de verdade, que tu decidiu, não, isso aqui eu vou viver nessa vida? E aí, como é que tá a tua história interna? Tu tá contando a história que vai abrir as possibilidades? Tu tá fazendo essas possibilidades acontecer com o teu exercício e aumentar na atuação a probabilidade disso acontecer? E quando a gente começa a entender esse poder de co-criar a realidade, a gente começa a questionar, bom, uma vez que eu entendo isso, que eu tenho maestria sobre isso, por que eu tô escolhendo criar a realidade que eu tô criando hoje? Será que é realmente isso que eu quero ou por que isso que eu quero? Foi esse a grande consciência, porque desde cedo eu consegui fazer a parte de co-criar a realidade, de resolver a questão financeira na minha vida. Então eu aprendi a resolver o financeiro, só que ao mesmo tempo eu tenho que entender, beleza, a minha parte financeira está resolvida. Eu vou continuar preso nesse loop ou eu vou começar a usar agora esse poder de co-criar a realidade para co-criar novas coisas que tenham um propósito, sentido, crescimento, significância, contribuição, né? Então, existe um nível de crescimento que tu só alcança quando tu entende que é para servir, que é para contribuir às pessoas. Tu vai crescendo, então, tu resolveu as tuas certezas na vida, tem a segurança que tu precisa para agir. Porque se tu não tem segurança, se tu tá no nível básico da pirâmide de Maslow, a primeira coisa que tu tem que fazer é segurança, né? Sim. Quantas pessoas vivem com o dinheiro contado, né? Cara, tem que ter segurança de moradia, segurança de alimentação, segurança, né? Que tu tá num lugar protegido, que ninguém vai te atacar, beleza. Depois tu sai da segurança, tu vai para a questão de incertezas e variedades. Poxa, beleza, tu vai ficar sempre preso nesse quadrado ou tu vai viver algo diferente? Tu vai se permitir viver o desconhecido, experienciar coisas novas, né?
Beleza, então tu conseguiu equilibrar segurança e insegurança numa proporção que tu consegue lidar bem com a vida. Ótimo. Como é que tá as tuas conexões? Tem pessoas que te amam, tu ama pessoas, né? Tu tá envolvido em conexões significativas, a gente vai pro lado de significância, né? O que eu faço tá tendo significado para mim, né? Porque uma vez que eu resolvi, é o que eu gosto de falar, mas assim, a dura realidade, quando eu ouvi, eu fiquei louco com isso, né? A primeira vez que eu ouvi. Cara, dinheiro é só um problema para quem não tem. Né? Mas o dinheiro é o primeiro problema que tu resolve da vida adulta. Não tô falando de ser multimilionário, tô falando de ter o dinheiro para que dinheiro não seja problema. Sim. Né? E que né, teoricamente, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que se lapidar para aquilo que a gente exerce ter o valor suficiente para aquilo que a gente precisa. Sim. No momento que o que eu preciso para ter a qualidade de vida que eu tenho tá ok, o extra tem que ter um propósito maior. Fazer sentido pra ti. Né? Então, as pessoas empresas começam a empreender e começam a ter resultados, e aí elas daqui a um pouco ficam presas em aumentar só o resultado, mas sem sentido. Né? Crescer por crescer. Porque crescer ainda é o quinto nível, né? Só que crescer por crescer sem sentido não faz com que tu faça pro sexto nível, que é contribuição. Então, se é para ter mais dinheiro no banco, eu vou trabalhar até aqui, agora eu vou descansar. Eu já tenho dinheiro, já fiz o dinheiro que eu precisava fazer, então eu vou descansar. Agora, quando eu tenho um propósito em servir e ajudar outras pessoas que não tiveram as condições, onde o meu caminho, o meu trabalho está guiando pessoas para que a dificuldade que eu tive seja mais fácil para que elas ultrapassem, aí eu vou além. Porque muitas vezes a gente é capaz de fazer pelo outro mais do que a gente é capaz de fazer para nós mesmos. Isso é um erro. Né? Toda vez que eu sou capaz de fazer por ti algo que eu não faria, porque eu não sou capaz de fazer para mim, eu estou invertendo. Eu estou com uma necessidade de aceitação, uma necessidade de significância, uma necessidade de conexão, e aí eu me penalizo, não deixo de fazer para mim, para servir para ti, para tentar, como uma estratégia, receber de ti uma recompensa sobre isso, e aí eu estou ferrado, eu estou na energia inversa. Claro. Mas quando eu começo a me atender às minhas necessidades para depois servir o mundo, quando eu encaixo isso direito, eu começo a ver que eu não preciso do retorno, porque eu aprendi a me dar esse retorno, e eu consigo transbordar, e isso vai me dando um sentido maior, porque eu consigo me ajudar e ajudar o outro com aquilo que eu faço. E aí começa a ficar um nível de crescimento que tu só chega quando tu entende que é para contribuir. E tem uma frase que eu falo, para quem procura propósito, para quem procura sentido, teu propósito, ele está sempre ligado a duas coisas: aos teus bloqueios e às tuas crenças limitantes, né? Então, quando tu desbloqueia eles, tu abre um propósito de mostrar o caminho para que outras pessoas que têm esses bloqueios consigam desbloquear também. E a segunda parte é, teu propósito está ligado em ser para o mundo aquilo que te faltou. Poxa, o que eu queria que eu tivesse tido? Como eu queria que a minha vida fosse diferente? O que me faltou? O que eu sinto que me faltou? Eu me autorresponsabilizo de ser o que me faltou para mim, e ao conseguir ser isso para mim, eu começo a ser um caminho, uma fonte, uma luz, para que outras pessoas consigam ter o que me faltou no mundo. Então, uma vez eu li num livro uma frase que me abalou muito, assim, que era: você é a sabedoria que você procura. Começa a olhar para dentro e entender que você é responsável de te dar aquilo que te faltou, e com isso tu vai ser capaz de servir o mundo e te dar algo que tu nem percebia que te faltava, que era o estado de contribuição, que era o estado de significância, que era o estado de poder se ajudar e ajudar o outro, que muda muito na vida do empreendedor quando o que ele faz não é só por dinheiro. Sim. Total. Nossa. A gente tava falando sobre isso essa semana. Sim. Não, ontem eu acho até. Sim. Era o negócio que eu até te falei de hoje mais cedo. Que por um momento tu pensa no caixa, no dinheiro, mas isso tem um teto. Depois não faz mais sentido. E daí tem que ter o propósito, sentido, tem que fazer sentido dentro de ti a coisa para realmente conseguir fazer. Que é o que a gente falou sobre movimento, né? Então, eu sempre falo, cara, as redes sociais é um ótimo lugar para tu te posicionar, crescer, fazer as coisas, mas qual que é a tua causa? Sim. O que tu tá querendo nas redes sociais? Se tu quer se servir, ela vai te espelhar muito forte que tu tá querendo se servir das redes sociais. Se tu quer servir, ela vai exponencializar muito o teu conteúdo, porque naturalmente tua intenção é colaborar,
entende? Total. É melhorar a vida das pessoas. Então, é nítido quando tu vê aquelas pessoas que querem se servir por uma vaidade, por um narcisismo, né? Ou para um benefício financeiro. E é nítido também aquelas pessoas que, tipo assim, cara, essa pessoa tá só transbordando e usando a internet para alcançar pessoas que talvez nunca chegariam a essa informação se não fosse a capacidade que a internet tem de levar esse conteúdo para mais pessoas. Exatamente. Então, todo mundo que quer se expor, a primeira coisa que tem que aprender antes de se expor na internet é direcionar a intenção. Cara, se tu não tá com a intenção positiva, se tu tá querendo se servir mais do que ser servido, resolve isso aqui primeiro, né? Pode usar a internet de outras maneiras, mas sem aparecer, né? Sim. E depois que tu resolver as tuas necessidades, usa a internet para que a tua mensagem alcance mais pessoas e o teu propósito consiga falar mais alto. Sim. É porque a internet tem hoje algo que é muito crucial para o crescimento, que é a consistência. E se tu não tem isso, esse direcionamento claro, esse propósito claro do porquê tu está produzindo conteúdo, a consistência, ela se acaba. Sim, Né? total. Eu até produzo conteúdo, mas não com uma consistência tão grande, e eu sinto falta disso, muitas vezes, né? Do porquê que tô fazendo. Isso aqui, o podcast, eu tenho muito claro do que eu tô fazendo. Então, é lógico, no que a gente se propôs a fazer de 2 semanas, ter um episódio, a gente sempre tá cumprindo. Porque para mim e pra ela é muito claro do que é feito. Assim como ela, é muito claro o Instagram dela, porque ela faz, o teu Instagram, o teu TikTok, e tu possivelmente não erra uma quantidade significativíssima de dias. Nossa, não, né, para chegar nesse crescimento. Esses tempos eu passei por uma fase que eu tava meio em conflito nessa questão de conteúdo, e quando, tipo, eu voltei, assim, a entender realmente o porquê de eu estar fazendo aquilo, que era ajudar as meninas que passavam por problemas com a comida, ajudar a saúde mental delas, fez muito mais sentido e tudo fluiu muito mais fácil, muito mais fácil. As ideias de conteúdo não é algo sofrido, não é algo que eu me sinto na obrigação de postar, eu só posto e é muito bom. E eu me sinto muito feliz e me preenche muito. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Não postar só por postar, realmente sentir aquilo dentro de ti. Uma coisa que ajuda a dar muito clareza para as pessoas na hora de produzir conteúdo, muitas pessoas pensam, o que eu tenho que postar? Mas será que alguém quer ouvir isso que eu tenho para falar? Será que isso é relevante? Então, a maneira mais fácil de tu resolver isso é entenda que o teu avatar, a tua persona, a tua audiência tem que ser a tua versão de 5 anos atrás. Total. Nossa. Tá? Começa a falar para a tua versão de 5 anos atrás, porque a internet tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o conteúdo técnico, para o conteúdo médio, para o conteúdo iniciante. E quando tu começa a falar para a tua pessoa de 5 anos atrás, tu tem muitas coisas para falar para ela. Né? Tu tem muita ideia de conteúdo, muita coisa que vai te ajudar. Algumas pessoas, porque mas eu tu gosto... já viveu. Tu já viveu. E algumas pessoas falam, mas eu quero falar de um conteúdo mais técnico, eu quero falar isso. Claro, faz durante 5 anos, que daqui 5 anos tu vai estar falando do que tu quer falar hoje. Né? O jiu-jitsu ensina muito isso, né? Tu aprender a ser um servo do tatame. Faixa preta, ele é um servo do tatame. Então, para tu ser um mestre de faixas pretas, tu vai ter que primeiro ter ensinado um faixa branca, depois ele pegou a faixa azul, tu ensinou a faixa azul, tu ensinou a faixa roxa, a marrom, e aí no fim tu vai ter formado faixas pretas que tu vai estar ensinando para eles o nível do faixa preta. Quem está começando hoje tem que formar os seus faixas brancas para ir aumentando de nível conforme o tempo vai passando, e tu vê que a internet, o tempo passa muito rápido. Nem parece que vai fazer agora 1 ano que eu comecei a postar nas redes sociais. Não acredito. E vai assim numa velocidade muito rápida. Sim, não, lá na empresa a gente conversa sobre isso. O próprio Vitor, que tá aqui nos bastidores, que é o nosso editor. Aí, Vitão, te dei a moral, hein? Aí ele... Cara, ele tá há 2 meses com a gente e, tipo assim, às vezes a gente olha assim, tá aqui há 6 meses, né? Dele, não, tô aqui há 2. E assim, as coisas acontecem numa velocidade absurda que parece que o tempo lá dentro da empresa é diferente do que é fora. O Marino chega assim, não, porque a gente tá com isso e aquilo, e 40 pessoas, deu o quê? Tipo assim, ontem tu tava com 20, não me disse. Dele, esqueci de falar que foi muito rápido. É muito. Aí, os homens, às vezes, têm dificuldade de falar pequenos detalhes. Né? Pequenos detalhes. Não, é que daí eu já fiquei assim, não, cara, é tão rápido que acontece que eu vou pegar no momento que a gente sentar, daí eu falo tudo. Aí acaba não falando, né? Nunca fala. Pior que é verdade. Cara, e Duca, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente sempre pergunta pros nossos convidados, que é algo que muitas vezes gera uma situação desconfortável no convidado porque ele não sabe a resposta de bate-pronto, e é justamente isso que a gente quer causar. Cara, se tu tem um objetivo teu como pessoa física, Duca, cara, tira negócios, tira as redes sociais,
só algo que tu quer pra ti, que não signifique nada para os outros, e sim, só pra ti. Depende, vamos lá. Tem 2 objetivos. Tem metas minhas pessoais, coisas que eu quero alcançar, que eu já tenho estabelecido, e tem missões, né? Eu tenho muito claro para mim a missão da paternidade. Então, não é uma coisa que está no curto prazo para mim. Imagino que eu vou demorar ainda mais 5 anos para ser pai. Minha namorada tem 24 anos, então ela é super nova. Mas eu quero estar pronto para o momento que eu for pai, eu poder ser um pai presente e eu poder treinar e educar os meus filhos, né? Eu não quero delegar isso, porque quando a gente sabe, eu sofri os mesmos traumas da escola, dos bullying, das coisas, né? E a gente sabe que a educação veio de casa. Sim. Né? A educação não é do colégio, a educação vem de casa. O colégio vai dar informação, orientação, né? Mas a educação, o treinamento tem que vir de casa. Só que para fazer isso da maneira como eu imagino, eu não posso ter a vida tão agitada quanto eu tenho hoje. Eu tenho que entender e me preparar para essa fase, porque também ela não é perpétua, né? Tem um momento mais intenso, né? Acho que no início, quando o filho recém-nasce, é muito mais a mãe, então eu tenho que dar uma condição para que ela possa estar tranquila e possa estar presente naquele momento, né? Então, tu tem que criar essas estruturas. Se tu é um casal, vocês têm que combinar isso muito bem. Poxa, é um puto desafio para a mãe. Como é que o homem está pronto para prover para isso? E quando tu não te organiza para uma coisa que é natural da vida, que é ter filho, tu começa a ter muitos problemas, porque o homem não está com o seu papel muito claro, a mulher não está com o seu papel muito claro, e as coisas começam a ficar tendo que ser resolvidas durante acontecendo. Isso é muito ruim. Então, desde cedo eu me organizo e trabalho mais do que eu preciso para que no momento onde eu preciso estar presente, precisa prover para toda essa família, isso esteja resolvido. Então, isso aqui é uma meta que eu tenho, que é uma missão. Essa é uma missão, é o meu dever prover para minha família e dar estrutura para que a minha mulher possa passar durante esse período que ela for mãe, tranquila, estável, e que meu filho possa receber esse amor materno e um pai presente. Show! Conforme ele vai evoluindo, vai começando a ter a parte de conexão, a parte de estar presente nos momentos importantes, de treinar, desenvolver ele, que eu adoro. Show de bola, tá? Então, para isso, eu decidi a palavra não é aposentar, mas ter uma independência financeira alta muito cedo na vida. E eu paguei o preço para isso. Né? Como isso era importante para mim, eu fui estudando e desenvolvendo para pagar o preço para ter isso para a vida. Show. Metas pessoais que eu tenho. Cara, faixa preta no jiu-jitsu. Então, eu tenho mais de 8 anos no jiu-jitsu, então falta 2 anos e meio para pegar a faixa preta. Eu quero ter o meu próprio tatame na Austrália. Então, eu imagino que não como um negócio, tu entende? Mas sim como ensinar aquilo que me formou muito. Jiu-jitsu formou muito da minha disciplina, de quem eu sou hoje, né? E eu tive que fazer essa troca. Eu tive que entrar num momento de amadurecimento muito cedo, que foi quando eu perdi a minha mãe. E aí eu tive que estar hiperfoco no trabalho, resolver essas questões, que a vida ficou, de repente, ela ficou não mais estável, né? Então eu tive que buscar lá para o início a estabilidade, ter estrutura, e agora aos poucos eu estou retomando para fazer essa minha conclusão, faixa preta, e montar um tatame que eu possa estar ensinando isso para outras pessoas, né? Tem uma meta também de morar na Austrália, já morei na Austrália há muitos anos, então acho que já morei quase 4 anos na Austrália, não sei quanto tempo foi, e eu pretendo voltar para lá por mais um tempo, que eu não sei quanto tempo vai ser ainda, mas provavelmente eu vou voltar. Metas pessoais, tem a minha meta de peso, quero bater ali os 85 quilos, então eu tô treinando forte para isso. Tenho meta de escrever livro, né? Inclusive já tem um que está 90% pronto, falta só embelezar e fazer a parte de ter uma boa escritora junto para dar coesão feedbacks, ali. uma coesão, né? E acredito que essas são as minhas principais metas que eu tenho até agora. Porque as outras eu já fui realizando, né? Então, eu quebro as minhas metas em coisas mais atingíveis. Então, minha meta era faixa azul. Depois era faixa roxa. Agora é marrom. Eu vou ter que começar a fazer jiu-jitsu. Todo mundo que eu falo que fala jiu-jitsu fala o quão transformador essa semana foi assim, todos os dias alguém falou sobre jiu-jitsu pro Marinho. É verdade. É um sinal. Assim. Caraca, todos os dias mesmo. Vou me inscrever amanhã no jiu-jitsu. Ou agora, porque eu tenho contato do cara. Eu falo que tem 3 coisas que todo empreendedor deveria fazer, né? Jiu-jitsu, que te ensina a lidar com a pressão, lidar com os momentos difíceis, se posicionar bem, aceitar quando tomou uma queda. Não adianta às vezes lutar, tu vai lutar por 1, 2, 3 segundos. Se tudo continuar estabanado, tu vai acabar perdendo mais coisas ainda, vai ficar pior. Então te posiciona e vai, como é que tu vai ver para recuperar isso. Então ele te ensina muito humildade, disciplina, servir o tatame, né? Poker, que te ensina muito a ler as outras pessoas, né? Tu não joga com as cartas, tu joga o jogador, né? Então como é que o que tu vai fazer quando tu tem carta ruim? Vai ficar sem jogar sempre? Não, tu vai ter que saber, olha, esses caras estão com cartas ruins também. Então, se eu tô ruim, talvez eu possa mostrar numa posição que eu tô melhor que eles. E isso fala sobre as dinâmicas sociais, né? E xadrez,
que te ensina a pensar sempre 3, 4 passos à frente. Então, dentro das empresas que eu tenho hoje, tenho 3 empresas, todas elas eu sou a parte estratégica. E a parte estratégica, ela tem que estar trabalhando a visão. Então, quem está na estratégia não pode estar executando. Se o cara está executando, ele tem que diminuir a visão para só olhar aquilo e fazer aquilo muito bem e fazer cada vez melhor. Se o cara está na estratégica, ele não pode estar executando, porque ele tem que abrir a visão e ver todas as possibilidades. E quando o plano 1, 2, 3 deu errado, ele já está pronto para como vai as contingências que vai ter para lidar com esses momentos. Então, são 2 perfis muito diferentes. Eu sempre falo, na empresa tem que ter uma pessoa de visão e tem que ter uma pessoa executora. Né? Esses 2 sócios têm que ser claros na empresa, né? Uhum. E eu trabalho muito a parte de visão e os meus sócios que eu tenho trabalham muito a parte da execução e isso dá uma sinergia muito grande para o time, né? Quer falar sobre eficiência, sobre como melhorar as coisas, os processos, tem o meu sócio, quer falar sobre as próximas coisas que vão fazer com que a gente reformule o que a gente faz e tenha visões maiores, é comigo. Sim, isso é importantíssimo, alinhamento entre os sócios. Eu falo muito isso com a Luísa porque sou eu e mais 3 sócios. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um alinhamento absurdo e a gente se cobra para isso, né? Para não deixar que isso perca até em saber como tá. Na minha casa, eles têm que saber, eu tenho que saber como é que tá na casa deles pra gente se entender e poder, de fato, criar esse casamento perfeito para que a empresa cresça, né? Isso é fundamental e ter esse alinhamento é algo... Dentro da empresa, eu gosto de trabalhar muito 2 pilares muito grandes, né? Pô, tu tá liderando, né? E quando tu tá liderando, tem tanto os teus colaboradores, tu tem tanto os teus sócios que lideram junto contigo, né? Existem 2 coisas que mantêm a estabilidade dentro da empresa, né? Cara, admiração. Cara, tem que admirar as pessoas que estão contigo na tua jornada, né? Pô, tu é um cara que não... Imagina ser um sócio de uma pessoa que tu não admira, trabalhar com uma pessoa que tu não admira, né? Começa a ter conflitos, interesses cruzados, não adianta, tem que trabalhar a admiração. Então, é muito bom que eu faça sempre o meu desenvolvimento pessoal, que gere admiração no grupo e que eles façam o desenvolvimento pessoal deles, que eles também evoluam para que gere admiração de volta, né? Então, todo mundo tem que trabalhar a própria admiração. E o segundo lance é a questão da confiança. Mas não é a confiança no quesito, tipo, eu confio em ti. Cara, isso é o básico, né? Isso é o básico. A gente não deveria estar com pessoas que eu não confio. Mas confiança na tua capacidade de conseguir estar comprometido numa performance. Né? Tu pega o time do Barcelona na época de Messi e Neymar. Cara, o Messi corria para cruzar, ele não olhava que o Neymar estava lá. Ele sabia que o Neymar estava lá. E esse é o tipo de confiança que eu tenho que ter. Confiar que, pô, eu confio, tu é um cara leal e tal, ok, mas eu confio que tu vai estar na posição que tu vai estar quando a gente está treinando uma performance, né? Eu confio que a visão vai estar sendo trabalhada enquanto eu estou executando aqui. Né? Esse tipo de confiança, de sincronicidade com o time, ele é muito importante, porque daí o time começa a ficar um organismo vivo. Entende? Eu sinto todas as partes, eu sinto a minha capacidade, eu sinto o que está dentro do que eu posso atingir, do que eu tenho que desenvolver para atingir. Né? Então, uma das coisas que eu bato muito firme ali na empresa, que é o seguinte, olha só, galera, ninguém aqui precisa de um super-herói, né? Ninguém quer trabalhar com um herói, a gente quer trabalhar com pessoas que a gente admira e confie, tá? Todo mundo que tenta se posicionar como um herói começa a quebrar a confiança e a admiração. Né? Então, o que é a admiração e a confiança? Vamos lá, admiração foi o que eu expliquei ali para vocês, confiança. O que é confiança? Cara, a gente precisa, como um time, melhorar a nossa capacidade de previsibilidade das execuções das coisas. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que executar mais rápido, mas se uma coisa vai levar 7 dias e eu digo que vai levar 13 não leva 13, eu não tenho confiança na tua previsibilidade. Então, eu prefiro que vocês façam um under commitment, que é se comprometa com pouco e entregue mais, né? Under commitment, over delivery. Olha, o negócio vai levar 3 dias, tá? Eu garanto que em 5 dias está pronto. E eu vou tentar entregar em 3. Né? Então, eu garanto que em 5 dias está pronto. Se chover, se caiu, não sei o que, então tu bota lá na frente, mas algo que cara, isso aqui está garantido. Então, eu gero uma confiança, eu gero uma previsibilidade. E aí eu vou saber a real capacidade do time. Se um time tem uma capacidade de entregar X, e o meu planejamento precisa de X mais 2, eu vou ter que contratar mais gente. Mas agora, se meu time tem uma capacidade de fazer X, ele diz que entrega X mais 2, ele está sempre atrás, está sempre behind, a gente está ineficiente. A gente não está trabalhando com a verdade. Por isso que é muito importante que todo mundo fale as suas visões numa reunião, porque das duas uma. Ou a pessoa vai trazer uma visão que a gente não viu, a gente vai poder melhorar algo, ou a pessoa vai trazer uma visão que está errada e a gente vai ter a oportunidade de corrigir ela e ensinar por que está errado. Entende? Então, quando todo mundo se sente num ambiente confiante para poder expressar suas ideias, suas percepções, aí o líder tem que ter uma sensibilidade que é a seguinte,
Cara, vamos fazer o seguinte, tu tá aprendendo, vamos fazer dos 2 jeitos? Vamos testar esse jeito que a gente já sabe, esse teu, para tu também ter uma experiência? E daí, conforme tu vai tendo possibilidades, deixa a pessoa ver por que aquela coisa não funciona. Daqui a pouco tu aprende algo, daqui a pouco mudou as regras do jogo, tá funcionando, entende? E isso gera a tua capacidade de previsão de como as coisas têm que funcionar dentro de uma empresa. Óbvio que nenhum plano sai como planejado, mas quando tu tem uma discrepância pequena, é super aceitável. Agora, quando a discrepância está muito grande, tu tem um conflito de compreensão de qual é a realidade que está acontecendo dentro da empresa, e isso começa a te ter certas incertezas, né? Eu dentro do que eu tento me planejar na empresa, a gente sabe que, ó, isso aqui com certeza vai ser entregue, isso aqui é uma possibilidade. E aí, o que a gente tem certeza está muito mais próximo da realidade, a possibilidade do que a gente gostaria, o que a gente vai se motivar para fazer. Isso gera confiança no time. Total. Com certeza. Amor, mete a última pergunta, então. A última pergunta tu já fez. Tá, mas então a gente vai ter que fazer O Duca vai ter que dar um recado pra galera. Isso. Aquele recado para que a galera passe a ser mais disciplinada e queira ter a vontade de se autodesenvolver, né? Porque isso é algo que a gente fala muito aqui, eu e a Luísa, que a gente traz os convidados para auxiliar as pessoas para que elas entendam que elas são donas da sua realidade e que elas se proponham a transformar para algo melhor. Então... Um recado, se tiver que dar um só. Legal. A qualidade da nossa vida é a qualidade dos nossos relacionamentos e a qualidade da história que a gente conta para nós mesmos, né? Então, quanto melhor os meus relacionamentos, uma parte muito significativa da minha vida está atendida, e de acordo com a qualidade da história que eu conto para mim mesmo, é a qualidade onde eu vou estar percebendo a vida positiva ou negativa, né? Então, a gente tem que começar a reinar sobre essa história que a gente conta para nós mesmos. Essa história que a gente conta para nós mesmos, ela acontece pelas coisas que não importa o que tu fala, tu sabe que é verdade. Tu viveu aquilo. Então, eu posso dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, e se no fundo eu não vivi, não me senti assim, eu fico com uma história negativa dentro de mim, uma história de que eu não sou capaz, eu não consigo, nada dá certo para mim, essa história nos corrói por dentro. Essa história pode causar doenças, pode causar estresse, um monte de coisa, né? Como é que eu faço, então, para construir uma história positiva dentro de mim, né? Eu tenho que aprender a ter comprometimento com a minha palavra. Eu tenho que aprender a confiar em mim primeiro, né? E a gente não confia na gente dizendo que agora esse ano eu vou ir todos os dias na academia, né? Dentro de nós a gente tem o nosso chefe e o nosso funcionário. E o que acontece é que tem uma briga entre eles. O chefe começa a falar que tu vai fazer 300 coisas, o funcionário começa a dizer, não vou fazer nada disso. Né? Começa a te auto-sabotar daí. Então tu tem que entender que essas pessoas têm essas duas versões, a gente tem que trabalhar juntos, né? Então, todo mundo sabe as coisas que poderiam estar fazendo melhor, mas não fazem. Sim. Né? E não são coisas grandes, são pequenas, né? Sim. Poxa, eu poderia estar cuidando um pouquinho melhor da minha alimentação, eu poderia estar indo um pouquinho mais na academia, eu poderia estar lendo um pouquinho, porque eu não preciso ler um livro por dia, eu preciso só ler 5 páginas. Entende? Eu poderia estar fazendo aquele pequeno esforço que faria uma grande diferença. Porque as pessoas não veem que esse pequeno esforço ele é muito valoroso, ele é muito grande. Né? Porque quando tu faz esses pequenos resultados, eles constroem uma grande imagem dentro de ti, uma história cheia de possibilidades. Se eu fui capaz de fazer isso, talvez eu consiga isso, talvez eu consiga isso, talvez eu consiga isso. Né? Então tu vai abrindo as possibilidades conforme tu consegue se comprometer com coisas muito pequenas. Durante anos, né, eu tive que fazer uma rotina que foi construindo a identidade da pessoa que eu sou hoje, que se tornou capaz de coisas que não era capaz há anos atrás. Com certeza. Tudo começou quando o meu compromisso do dia era arrumar a cama. Eu era um cara que não tinha a cama organizada, não tinha o quarto organizado. E às vezes, durante uma semana, o meu compromisso do dia era só arrumar a cama. E depois eu podia ficar jogando, vendo TV, fazendo o que eu quisesse. Mas eu fui vencendo. No outro dia era arrumar a cama, tomar um copo d'água. Eram pequenas vitórias que iam me motivando e me ensinando a ter uma rotina. E ao desenvolver rotina, comecei a ter estrutura de previsibilidade. E essa estrutura de previsibilidade fez com que eu tirasse a atenção das coisas básicas que eu precisava estar fazendo para pensar num futuro melhor que eu poderia estar criando para mim. Então, essas pequenas coisas que tu vai fazendo cria a tua autoimagem, tua autoestima, tua autoconfiança. Né? Tua autoconfiança não é falar palavras positivas na frente do espelho. A tua autoconfiança é tu sentir que tu é íntegro contigo mesmo com as tuas palavras. Né? Que tu te posiciona quando alguém está passando teus limites. Que tu acredita que se tu diz que tu vai fazer, tu vai entregar. E aí, quando tu começa a ter essa autoimagem, tu começa a gerar uma onda magnética que atrai as pessoas e que conecta, e a tua vida começa a se construir a partir dessa autoimagem.
Então, a dica que eu poderia passar para todo mundo aqui, que antes de começar a sonhar em coisas grandes, foque em construir a autoimagem, que vai ser o teu alicerce para que nos momentos difíceis, no momento de pressão, tu aprenda e saiba lidar com eles, com o carinho que tu precisou saber lidar no momento onde tu estava te disciplinando para fazer as pequenas coisas. E aí as grandes coisas vão ficar fáceis de serem feitas. Perfeito. Que aula, hein, galera? Pô, Duca, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por estar passando essa mensagem para mais pessoas, porque eu tenho certeza que é esse o teu propósito com a questão de criação de conteúdo, poder capacitar ainda mais pessoas de se tornarem cada vez melhores, né? E, por favor, deixa teu @ pra galera, fala também da tua comunidade, que eu sei que teve a abertura há mais de 20 dias, tu comentou, né? Então, por favor, vai lá. Galera, queria agradecer primeiro pelo convite, uma satisfação estar conversando com outras pessoas que também fazem parte desse mercado digital, desse mercado de internet, que estão tendo a coragem de começar um podcast, de se expor, de fazer. Cara, isso é sensacional, porque hoje eu vejo que a gente, quando começa desde cedo, porque todos nós somos jovens aqui, ter esse respaldo, lá na frente a gente tem uma história de vida para contar. As pessoas, assim, tem uma carta do Jeff Bezos, né? Todo dia é dia 1, né? Então, a cultura de que o dia 1 é todo dia e a gente ter esse posicionamento, fazer podcast, se conhecer e trocar ideia com as pessoas é uma troca tão importante para mim, para vocês e para muitas pessoas que estão assistindo. Então, eu queria agradecer pela iniciativa de vocês, que eu também tive que ter a minha coragem de começar um dia. Então, eu reconheço o quão importante isso é. Obrigado. E, cara, para quem gostou desse conteúdo, meu Instagram é @eduardoduca. E para quem quer aprender a desenvolver a inteligência emocional, a mentalidade, a disciplina do 1%, tem a minha comunidade, que ela é uma academia. O que é uma academia? É onde que eu tenho que aprender o que eu preciso ter de rotinas, de hábitos, de mentalidade, para que depois dessa academia eu me torne capaz de conseguir ter um negócio, de conseguir fazer um curso mais complexo, de ter capacidade maior. Porque essa é a maior dificuldade hoje. As pessoas começam e querem fazer um curso de dropshipping, um curso de um monte de coisa, e daqui a pouco elas não têm estrutura de ter a disciplina de assistir a primeira aula. A gente tem estatística muito grande que a maioria dos cursos não são abertos nem a primeira aula, né? Então, para mudar isso, eu tenho a academia que desenvolve as pessoas na inteligência emocional, disciplina, rotina, aprender sobre desenvolvimento pessoal. Se foi um assunto que achou interessante esse podcast, lá dentro eu falo muito mais sobre isso por um preço mais que acessível. Quem quiser acessar é eduardoduca.com e vai ter lá tudo explicado como é que funciona certinho. Maravilha. Perfeito. Luísa, como é que a galera te acompanha nas redes sociais? @lu_dornelles no Instagram e no TikTok. E para tu me acompanhar é @marino_rossi no Instagram e no TikTok. Para seguir o nosso Instagram é luma.cast. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Duca, de novo. É isso, até a próxima. Valeu!